Bem com o Pão. Olá, voltamos aqui para agora o segundo bloco do programa de Bem com o Pão, falando aqui hoje, conversando com a irmã Ana Dias, aqui de São Paulo, que participa com a gente, trazendo suas experiências. Ficou aquela pergunta, Ana, para responder para o povo que está acompanhando o programa, o pessoal que esperou o intervalinho para agora saber um pouquinho mais da pergunta que nós fizemos aqui no primeiro bloco para você, né? Como é essa busca, essa experiência e o receber, o desvendar aí das palavras de Deus, como tu disse, alguns versículos que, embora ministrando, falando, conhecendo e participando, não tinha visto essa palavra. Ou talvez não tinha visto com aquela revelação, quem sabe, né? Que talvez a gente já tivesse lido, mas não tivesse a revelação ainda daquela palavra. Como é que foi esse traslado, assim, do movimento, estar no movimento, perceber que tu precisava mais e que tu tinha aonde buscar e até aquele momento fica assim, mas Deus, por que não me avisou antes que tinha esse material? Foi realmente incrível, irmãos, porque inclusive esse translado, né, foi um momento muito forte da nossa vida, porque o Senhor, antes de tudo isso, de entrar nessa empresa, Deus tinha me dado um sonho de 4 barras de ouro que entrava num funil e virava pó. Ou seja, irmãos, eram tribulações. O Senhor geralmente não avisa, nos pega assim, em algumas circunstâncias, né? Mas quando Ele avisa esse tipo de situação, é porque viria realmente tribulação. E elas vieram. E foram excelentes, irmãos, porque mostrou o tamanho do ego que eu tinha, né? Eu falo que eu tinha porque hoje o Senhor tirou algumas lascas boas, né? Então, eu ainda tenho, óbvio, e por isso que eu tenho que continuar buscando as coisas lá do alto, continuar acessando a TV Menorá, continuar acessando os materiais, a Injustiça da Parte de Deus, né? Esse livro foi sensacional na minha vida, mudou bastante. Mas uma coisa que eu gostaria de contar assim, para os irmãos é que nós havíamos pedido isso, e a minha mãe disse, né, que há uma prática de quando altera a igreja, se exclui, né? E aí era muito triste isso, assim. A minha mãe falou, olha, se realmente for do Senhor isso, porque o meu pai recebeu a oportunidade de ser curado, meu pai ia morrer, literalmente, e aí ele recebeu, e a gente começou a buscar o Senhor e acessar os materiais, a continuar o grupo familiar. O grupo familiar é muito importante, irmão. Nutrivídeo é a oportunidade de acessar o Cristo, né? Para os novinhos, não tem coisa melhor do que o Nutrivídeo. Então, inicie sempre com o Nutrivídeo. Vídeo Pão também é maravilhoso. Ele é a medida homeopática, né? É como uma mamadeira para o bebê. Então, tem que ser exatamente isso. Siga o modelo do monte para ter o sucesso. Amém? O Nutrivídeo, que é um material que você tem aí em DVD. São 7 ministrações que você tem em cada DVD, ministrações de 15 a 20 minutos, muito utilizado para ter aí uma ministração da palavra de Deus nos grupos familiares. Então tem um momento lá do grupo familiar onde é dado a palavra, a ministração da palavra. Para uma pessoa aí, um vaso do Senhor que tem um tempo na palavra, experiente no Senhor, para conseguir fazer fluir a palavra de Deus e assim te receber a palavra realmente, a alimentação genuína, a palavra da verdade. Para que a gente não faça a interferência aí, nossa, do homem para pregar a palavra. Se a gente não tem uma consagração forte, a gente acaba interferindo com a nossa alma na pregação da palavra. E os irmãos que estão recebendo a ministração vão receber um pouquinho misturado, né? Quem sabe com um fermentinho, quem sabe, né? Porque a gente quer aumentar, a gente diz que o peixe que pescou tem 2 quilos, na verdade tinha meio, e assim vai, né? Então a gente, é da parte humana, não é culpa do ciclano, do beltrano, mas é da natureza humana. Então esse material entra dentro de um processo para que a gente receba a palavra do Senhor sem esses aditivos e assim a gente possa nos nutrir solidamente, como disse a Ana aqui, né? E o Videopão, um material que ensina você a como praticar, ter a prática do grupo familiar, da célula. Desde o início, dentro de uma agenda e de uma programação estudada pela palavra, que você faz o romper aí das barreiras naturais, o romper das barreiras espirituais, e para que você assim tenha a condição de receber a palavra, fluir o Espírito, ter uma experiência com Deus, e aí orar e agradecer. Então traz toda essa rotina, né? Que a gente vê ali, a rotina primeiro, a gente chega e vai primeiro ler a palavra. Nós vamos ali trazer a palavra. O que faz esse efeito? A palavra que nos lava, que nos purifica. Aí depois a gente faz o quê? Uma oração, um clamor ao Senhor para que Ele venha realmente atender e estar na nossa presença. A gente vem invocar o Senhor para que a presença do Seu Espírito seja conosco.
Depois, na sequência, vem o louvor. Como diz aí a palavra do Senhor, que nas batalhas o louvor vai à frente. E o louvor faz o romper espiritual, a abertura para o espiritual e assim te receber do Senhor logo em seguida, porque tem a palavra de nutrição. Depois do louvor, palavra de nutrição, e a gente tá com o coração aberto, já fez o romper, já derramou a luz de Deus dentro de nós, e assim a gente está aberto agora para receber a boa semente. Então ali a gente recebe a semente, e depois disso tem o compartilhar, que é o quê? É você fazer germinar aquela semente que está lá. Então você recebeu aquele ensinamento, a semente caiu na terra que é no teu coração, e agora você vai fazer germinar, você vai profetizar aquilo que você recebeu, testemunhando e vendo como aquela palavra trabalhou na sua vida, que você recebeu a palavra de nutrição no grupo familiar. Depois daquilo a gente faz uma oração para agradecer e um louvor novamente para a gente poder selar tudo isso. Para ver como Deus, a sabedoria é tremenda. Nós, homens de pouca fé, que ficamos duvidando das coisas, mas está aí Deus como fez todo o agir. E isso o Videopão te ensina, e o Nutrivídeo entra como auxílio muitas vezes quando você já tem uma pessoa experimentada na fé, que conduz o grupo familiar dessa forma para você, sem necessidade do Videopão. Então tem o Nutrivídeo para auxiliar com a palavra. Então tá aí, né, Ana? Como é importante realmente o grupo familiar. Sim, e isso nos deu base, porque o Senhor fala que é para provar, né? Prova de mim. E nós provamos o Senhor. Amém. E quando nós pedimos ao Senhor autorização, então, para deixar de congregar numa congregação, né? Para ir, então, servir ao Senhor no movimento que ensina que o Senhor Jesus Cristo é Senhor também, além de Salvador, nós chegamos no pastor e dissemos isso. Com temor, assim, né? Porque não sabia o que ia acontecer. E aí ele falou, olha, antes de vocês chegarem aqui, o Senhor já tinha dito que vocês viriam. E agora, antes de vocês saírem, o Senhor já disse que é para vocês irem e que se precisarem de uma carta de recomendação e a minha bênção, está tudo bem, né? A gente ficou muito feliz, glória a Deus, porque, irmão, saí 4 pessoas. Nós éramos, assim, membros que atuavam em campos chaves, digamos assim. E o Senhor mudou tudo, entende? E aí, irmãos, o Senhor já sabe, né, como que é o nosso coração. E os irmãos sabem que agora a obra aqui em São Paulo está expandindo, né? Mas não era assim. Quando iniciamos, era 4 cadeiras, né? E o Senhor fez. E aí o Senhor me expôs já, como eu já contei algumas vezes. Que antes eu estava acostumada a cantar para 1000 pessoas, olha isso. E aí o Senhor mostrou mais uma vez o tamanho do meu ego. Porque eu tive a cara de pau, irmãos, de orar, falando para o Senhor, olha, nós estamos próximos da cantata de Natal. E tem muitas pessoas precisando ser salvas. E os teus filhos estão lá me aguardando. E eu estou aqui, Senhor, cantando para cadeira. Aí o Senhor falou dentro de mim, você quer me louvar aqui? Ou você quer se apresentar lá? Então, forte, irmãos, hein, Ana? Forte essa conclusão, essa mensagem de Deus pra gente, né? Mas o Senhor sabe o tamanho da natureza pecaminosa, né, irmãos? E não dá para brincar. Então, eu agradeço a Deus pela misericórdia dele, assim. E eu agradeço ao Senhor porque agora nós aprendemos que temos que pensar nas coisas lá do alto e que ele é o Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje nós não temos ideia do que somos, de quem somos, mas a nossa vida está oculta em Cristo. Então, quem vive hoje a partir de nós é Jesus. Então, quem frequenta os lugares é Jesus. Quem fala é Jesus. Então, que os irmãos se encorajem a continuar se alimentando para que esse Jesus que há dentro de ti cresça e apareça e resplandeça, em nome de Jesus. Olha, nesse texto muito que tu deu aí do pastor dizendo, não, o senhor já falou comigo, tu pode ir porque eu já te... Olha, isso não é normal, gente. Como diz assim, está mais do que testificado no Senhor isso, porque geralmente o pastor de uma congregação, quando ouve isso, quer... Não, para um pouquinho, pensa primeiro, ora mais um pouco, né? Antes que ele diga, não, isso não faz isso, ele ora mais um pouco, espera um pouquinho, não te precipita. Mas vai falar com o pastor, amém, eu já tinha sentido, já... Realmente testificou aí, né? Porque não é normal, não é que é normal, não é rotineiro, a gente não vê atitudes como essa, né? Quando algum membro pede para trocar de congregação, o pastor está vendo assim, ele fica com dúvida, só um pouquinho, vamos primeiro botar em oração, me dá uns dias aí, eu vou orar por essa causa, para ver se realmente... Mas chegou no pastor, o pastor já... Amém, irmãos, eu já tinha sentido... Realmente uma obra do Senhor. E a Ana está falando aqui que os pais dela, já falou no primeiro bloco com a gente, foram assim, sentiram aquele impacto de Deus e dessa verdade a ser transmitida e do quanto eles tinham necessidade desse conhecimento através do material Cura Interior, que a gente tem aqui o livro
Cura Interior. E nós temos aqui os CDs. São uma série de 2 CDs hoje, com muitas ministrações. O número 1, que foi ministrado muito delas na cidade de Cachoeira do Sul, e o outro depois na cidade de Porto Alegre. A referência da cidade, só para vocês terem saberem o que é o 1 e o que é o 2, mas na realidade foi ministrações um pouco diferentes que foram ministradas, mas com muita graça, com muito poder de Deus, foi trazido aqui ensinos maravilhosos para a gente. Ana, conta um pouquinho para nós como foi. A Ana também já leu, já ouviu, deve ter ouvido mais de uma vez, pelo que a gente, né, se fala, né, Ana, com relação a esses materiais. Conta um pouquinho para a gente o que te trouxe, assim, o que te prendeu a atenção que vem falando dentro desses materiais. O orgulho, né, irmãos? Porque a natureza de Satanás é o orgulho. E a Bíblia fala, né, que a soberba do teu coração te enganou. Tu és pequeno. Então, quando fala de orgulho, assim, nós temos, são 15 ministrações, né? Então, eu tive a oportunidade, ainda estou na 13ª agora, ministrando num grupo familiar, que o Senhor deu essa direção. E eu tenho experiência, assim, da irmã, né? Ela estava na 8ª ministração, teve um infarte. E aí, irmãos, quando ela teve esse infarte, ela, na verdade, ela sempre reclamava dessa dor. Ela foi em muitos médicos falar dessa dor que ela estava sentindo no coração. E aí os médicos diziam, não, isso é ansiedade. Não, isso é ansiedade. Só que ela estava tendo infarte. E ela teve uma sequência de infartes. E se fosse, e ela tem uma idade avançada, digamos assim. Então, se fosse numa pessoa jovem, teria morrido. Mas como o coração dela, né, bem forte, assim, suportou. Mas, irmãos, o mais maravilhoso, qual é a associação que eu estou fazendo com esse infarte? É que no dia ela disse assim, filha, eu tenho que contar. E começou a falar todas as circunstâncias que ela vivenciou. E ali foi a limpeza do Senhor. E aí, quando ela estava de dieta retornando, né, eu falei, bom, irmã, então vamos aguardar, né, para retomar as atividades. Ela, não, eu não posso ficar sem a palavra, vamos continuar. Então, a gente já está aí, né, quase acabando essa cura interior básica e vamos para a aprofundada, em nome de Jesus. Que bênção! Olha só como é, a pessoa vai vendo, vai sentindo fluir o introjetar dessa palavra, desse conhecimento, que é um alimento espiritual maravilhoso. O Espírito começa a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente começa a crescer, começa a ter sede e fome dessa palavra, a gente quer realmente nos alimentarmos cada dia mais. E esse processo do cura interior, que faz um processo aqui maravilhoso em nosso coração, em nossa alma, de mostrar o nosso orgulho, a nossa ansiedade, os nossos medos, e assim vai, são muitas coisas que a gente tem, as nossas memórias precisando de cura, porque nós estamos lá com muita coisa que nos afeta a mente, que a gente lembra, né? Eu sempre dou um exemplo aqui, a pessoa sempre sai de casa e tinha um buraco na calçada. Num dia, foi lá, pá, torceu o pé naquele buraco daquela calçada. Aí vai lá, no decorrer, é consertado o buraco. Mas daí quando ela vai passar por ela sempre trava e dá a voltinha. O buraco não existe mais, mas ela continua dando a volta. Por quê? Porque aquilo ficou gravado na memória, que ali tem um buraco e aquilo é perigoso. E o Senhor precisa entrar, só Ele tem esse poder, essa graça de fazer com que Ele registre nova memória para a gente. E agora, uma memória de que caminhar com o Senhor não há riscos. Né? Caminhar debaixo da sua mão protetora há bênçãos. Olha só, que maravilha o Senhor nos abençoando, sempre trazendo a palavra dEle para nós, né? Mas, Ana, nós vamos ter que fazer mais um intervalinho comercial aqui e em seguida nós voltamos, continuando falando um pouquinho mais de testemunho aqui da família Dias, como é que veio para a Igreja do Senhor e conheceu todo esse material aqui. Nós vamos aprofundar aqui um pouco mais na experiência dos materiais com a Ana. De bem com o pão.